E aí, Bilu, tudo bem? Aqui quem fala é o Lu, do canal Lu Gamer. Seja bem-vindo ao terceiro Lu View especial aí, RuPaul's All Stars 2. Bom, o episódio de hoje foi bem especial porque a eliminação da Tatiana, por algumas pessoas já era óbvio, porque a Alaska já tinha um histórico de amizade com a Roxy Detox. E no geral, também achei mais justo pelo estilo de eliminação que as drags estão adotando. Entrando no workroom, elas já então elas ressaltam um pouco disso, né? Que elas. Qual o critério de eliminação que elas vão estar usando com a outra? Se elas vão seguir o jurado, se vão seguir o coração. E esse episódio tem um que a mais aí, no final eu conto. Porque justamente que alguém dá uma quebrada nisso aí. Tá? Então, coloca o coração ao invés de colocar os juízes, né, na decisão. Se ficaram todas sentidas porque a Tatiana saiu, a Fifi, que tá tentando melhorar de uma temporada que ela foi uma vilã, não tá dando, gata. Tá meio maldita ainda. Voltando ao episódio, o episódio de hoje foi muito especial. Foi o episódio de Lip Sync Extravaganza. Foi um episódio hiper legal. Mama Ru homenageou 7 mulheres importantíssimas aí na história, né? A Alaska veio de Eva, né? A primeira mulher aí, né? Seguindo a Bíblia. Depois nós temos Fifi O'Hara de Helena de Troia. Para quem não sabe, Helena de Troia foi a responsável pela Guerra de Troia. Mama Ru introduzindo um pouco de história aí nas nossas vidas, né? Em seguida nós tivemos a Ginger Mind de Catarina Grande, outra super governanta importantíssima que teve na história da Rússia. Nós tivemos depois da Ginger Mind, nós tivemos a Detox, que vem de Maria Antonieta, que foi aí uma das grandes surpresas no próprio lip sync, né? Depois eu conto. Em seguida, nós tivemos a Alissa de Annie Oakley. Não conheço muito bem da história dela, vou dar uma pesquisada depois pra saber, tipo, como é que foi, se a caracterização foi dentro do personagem. Depois da Alissa, nós tivemos aí a Roxy de Evita, né? Pra quem. Evita Peron, grande Eva Peron, né? E depois vem a Katia aí de Princesa Diana, né? Um ícone da nossa geração dos anos 90 aí. Quem tem 30 anos sabe quem foi a Princesa Diana, né? Até que não tem, sabe quem foi, mas assim, Princesa Diana foi muito presente pra essa geração aí que tem 30 e pouquinho, de 30 e pouquinho pra mais, né? Sem entregar as idades aí. Bom, o desafio rolou, elas já trouxeram a maquiagem, já trouxeram a roupa, então não teve muito o quê. O legal desse desafio foi que elas tiveram que trabalhar com 2 coreógrafos importantíssimos que já fizeram coreografia de Britney e outras dezenas de cantoras de sucesso lá nos Estados Unidos, que é o Ash e o Tony, né? E aí rola um pouquinho, né? Nessa parte de dança eu gosto de assistir porque é aí que você vê a versatilidade das drags. A Alissa, pra todo mundo já sabe, ela já é dançarina, então tive a oportunidade de ir num show dela. Ela arrasa, então não havia uma grande expectativa da Alissa de fazer uma apresentação diferente, né, mais focada em dança também. Aí nós tivemos alguns probleminhas, porque a Ginger Mint tinha um vestido muito grande, porque os vestidos russos, eles são daquela época, né, eles eram extremamente espalhafatosos, eles eram muito grandes. Além de dançar, ela tinha que contracenar com um cavalo de pau, ou seja, tinha um problema em dobro aí no caso da Ginger Mint, né. Os passos da Maria Antonieta, que era a Detox, eram um pouco diferentes, né? E a Detox teve que aí se rebolar, e os meninos até no final, né? Eles dão aquela conclusão do que eles acharam que a Detox não ia se dar muito bem. Foi o contrário, a Detox se deu super bem no desafio. A Alissa já era dançarina, os meninos pediram para ela colocar um pouco mais de humor e se caracterizar um pouco mais, né? As outras personagens não tiveram um destaque tão grande aí nessa parte de coreografia, porque eu acredito que elas foram na média, né? E aí guardou um pouco para surpresa. Voltando um pouco pro challenge, houve uma parte muito legal aí, que é as drags começaram a contar, a Fifi, né, começou a contar como é que foi um pouco depois do fim da Season 4, foi que ela participou com a Sharon e que ela foi pra final com a Sharon, né. E aí, quem assistiu sabe que houve uma rivalidade muito grande, só que assim, eu não sabia que a Fifi tinha sido hostilizada ao ponto de querer parar de fazer drag. Isso é preocupante, porque às vezes a gente compra a ideia de edição e a gente odeia drag, né? Rolou aí até um certo desconforto entre as duas, entre a Fifi e a Detox, porque como a Detox
super protetora das amigas dela, ela chegou a ameaçar a Fifi. E assim, a Fifi ficou assustada porque todo lugar que ela ia, ela tinha que se preocupar, além do show, que ela tinha que fazer um bom show, ela aí também tinha que se preocupar com a sua própria segurança. Tá aí uma dica pra gente, né, que assiste o RuPaul ou que assiste outros programas, pra gente não levar tanto em consideração assim, não odiar certos personagens, não odiar certas pessoas. E a internet hoje possibilita que a gente, não que a gente, né? Porque eu não faço esse tipo de coisa. Mas que as pessoas virem certos monstros. A própria Alaska fala, né? Que a pessoa julga uma pessoa por ser monstra, mas o monstro está dentro dela. Ficou aí uma dica muito legal de um tema que está sendo super falado atualmente, que são os haters da social media. Não sejamos esses haters, essas pessoas que odeiam e destilam veneno aí nas redes sociais. Aí acho que ficou uma dica bem legal, até porque é o trabalho delas, elas estão fazendo o que elas gostam, e a edição favorece uma ou outra. E aí, voltando pro tema principal, que foi o Lip Sync Extravaganza, Alaska abre aí o musical maravilhosamente bem de Eva. Uma coisa meio Britney Spears, né, com umas cobras, não Britney, mas é porque a Eva tem o que da cobra, então foi bem legal. Foi linda, foi incrível, né? Entrando em seguida, veio a Fifi com o seu personagem, foi legal também. Helena, ela fez uma parte de rock, fez umas caretas e tal. Foi bacana, tirou muita risada dos jurados. Me surpreendeu até um pouco essa interpretação da Fifi. Aí em seguida veio a Ginger Mint. Gostei da apresentação da Ginger Mint, apesar do vestido estar grande, apesar do cavalo. Ela se deu super bem, se saiu muito bem pra mim, foi ótimo. Porém, depois ela meio que apagou. Você não via mais a Ginger Mint, né, no decorrer da apresentação. Detox de Maria Antonieta foi simplesmente hilário, porque toda a dublagem da Detox é incrível. Né? Aquele negócio que ela faz com a boca fica muito engraçado. Aquele amarelo limão foi simplesmente incrível. Aí depois veio a grande rainha aí do musical, que foi a Alissa. Ela fez uma personagem engraçadérrima. Foi muito legal ver ela brincou com os barulhos, foi assim, simplesmente divertidíssimo ver a Alissa brincando lá, né? E por fim, né, não menos importante, a gente teve a Roxy de Evita, foi ótimo, foi legal, teve um pouquinho de mambo, um pouquinho de salsa, foi bem divertido, e teve a Kátia de Princesa Diana. Tá aí uma coisa que não foi tão legal, a Kátia podia ter aproveitado, acho que um pouco mais o cenário, podia ter se envolvido um pouco mais na personagem, ter feito algumas coisinhas a mais. A Kátia ficou parada, brincou muito com o dedo, com a mão, com o olho, e não rolou muito da presença de palco, então acho que de todas a Kátia foi mesmo a piorzinha. O runway de hoje foi um runway especial, foi drags do futuro, né? Então cada uma entrou como drag do que elas acreditam que vai ser o drag do futuro. A Alaska veio praticamente de Alaska com unhas grandes, né? Então foi o que a Michelle falou, foi praticamente verdade. Esperar um pouco mais, porque a Alaska já é uma drag meio alien. Então a gente queria um pouco a mais aí da Alaska, né? O grande destaque pra mim aí foi a Fifi de Soldado Kree, foi muito legal, né? Ela tá toda azul lá com aquele laser gigante, foi bacana. A Detox veio com o look bem parecido aí com o que a Pearl apresentou aí na 7ª temporada também. Foi bem legal, assim. Todas elas foram ótimas. A Alissa veio com uma bota e um look que não dava pra entender muito bem o que era, mas a concepção artística do drag do futuro foi muito bem colocada, eu adorei. Cabelo, a Alissa sempre muito impecável com questão de cabelo e tudo, então foi legal, foi ótimo. E aí as duas campeãs do desafio foi a Detox e a Alissa, tiveram que dublar, e as duas que ficaram aí no Bottom 2 foi a Ginger Mind e a Kátia. Do outro lado, elas estavam lá discutindo, né? Eu gostei do que a Alissa falou pra Kátia, né? A Ginger Mind, ela não ganhou nenhum desafio até agora, e a Kátia foi disputar aí um lip sync com a Alaska na semana passada. Então, tipo, a Alissa levou isso muito em consideração, porque ali a Ginger Mind vem de uma média de ser salva, enquanto a Kátia se mostrou aí, pelo menos no episódio passado, uma das grandes potências aí pra ganhar, né, o All Stars. E aí a Alissa depositou aí um voto de confiança na Kátia após o lip sync, né? A Detox e a Alissa ganhou o lip sync. Quem foi eliminada foi a Ginger Mind, que foi uma pena. Mas entre a Ginger Mind e a Kátia, eu torço muito pela Kátia, eu amo a Kátia. Então eu achei justo, porque a Alissa levou em consideração o histórico da Kátia no programa, e não somente o que os jurados estão falando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo,
comentar. Elogios e críticas são sempre bem-vindos, tá? Se inscreva no nosso canal para mais reviews de outras séries também, que já estou preparando para vocês. Podem ficar atentos. Beijo, Biluz, e até o próximo. Tchau, tchau.